Olá, gente amiga do canal Papo Legal.itz. Tudo bom com vocês? Esperamos que sim. Olha, muito bom aqui os conteúdos e continue compartilhando, continue se inscrevendo, comentando aqui os nossos conteúdos. Hoje nós temos mais um vídeo com a psicóloga Franceli Feitosa, tá bom? E Franceli, qual é a temática para hoje? Olá, internautas. Olá, Reginaldo. Nós trazemos uma continuidade do vídeo anterior, ainda com a temática desafios emocionais na fase da adolescência. São muitos desafios e eu sei que você, internauta, que está nos acompanhando, seja você esteja na fase da adolescência, ou seja, pais, responsáveis, professores, quem lida com jovens. Nós vamos conversar sobre essa temática e eu acredito que talvez faça sentido para você, que talvez seja importante refletir sobre esses desafios que os jovens vêm vivenciando no seu dia a dia. Então é sobre isso que nós vamos estar conversando, batendo esse papo. São muitos os desafios, assim, a gente poderia começar a falar sobre eles, não é, Franceli, amiga internauta? Esses desafios emocionais que passa nessa fase da juventude. Então, sabe-se que muitos autores vêm informar que a adolescência é uma fase marcada por transformações, por mudanças biológicas, fisiológicas, psicológicas e emocionais, que perpassa também pelo socioemocional. Então, essa fase que é marcada por todos esses fatores, isso tem um contexto onde os níveis desse contexto perpassa pela questão das políticas sociais, educacionais, passa pelo nível relacional de famílias e amigos. Você lida com algum adolescente? Você já percebeu essas mudanças? Sim, com certeza. Sim, e o meu exemplo é o lá de casa, né? Aqui a gente pode tirar muitos exemplos dos filhos, né? E eu tenho um filho de 23 anos, né? E a gente pode perceber todas essas mudanças, esses desafios que eles enfrentam, Franceli. A neurociência, ela vem trazer que o cérebro do adolescente ainda está em desenvolvimento. Por estar em desenvolvimento, ele ainda não consegue descobrir realmente qual a sua identidade. É uma confusão devido a esse cérebro estar em desenvolvimento. E nessa confusão há padrões de comportamentos, há padrões de pensamentos e há padrões também de emoções que ele desconhece. Então ele não sabe ainda identificar quais as suas emoções. Se não identifica as emoções, também não vai saber comportar-se diante de situações diversas. E daí o que acontece? Diante de uma situação, vamos trazer o bullying na escola. Vamos trazer também, às vezes, o bullying na própria família. E isso, o adolescente, diante daquela situação, o que acontece? Ele não vai agir, ele vai reagir. Porque a tendência é essa confusão que ele faz em entender por que a impulsividade vem à frente. E esses ambientes, tanto a família como a escola, o grupo da igreja, onde ele se relaciona, ali ele vai ser influenciado e vai também influenciar. Você lembra de alguma situação em que o jovem foi influenciado, levando a padrões de tais comportamentos? Sim, eu trabalho numa unidade de saúde do estado que se chama maternidade de alto risco, e a gente pode acompanhar relatos de pessoas. Eu não vou aqui citar nomes, mas algumas pessoas já partilharam comigo sobre essa questão do bullying, que isso aí é muito sério, viu, gente? Você que está nos acompanhando nesse momento, essa questão do bullying está muito assim intensa na vida dos adolescentes, que tem uma série de mudanças dentro do seu comportamento, na sua cabeça, Franceli. Então, e as maiores dificuldades que os jovens vêm enfrentando, os maiores desafios são a autoestima, que ela vai ser rebaixada, vamos dizer assim, vai ter uma baixa autoestima, vem a insegurança, vem o medo, vem a rebeldia, porque é uma forma de dizer, eu estou aqui, por que não me veem, não me enxergam? Um jovem em uma escuta, em um determinado espaço de uma escola, um jovem disse assim, ninguém me escuta, eu estou sozinho, eu choro, ninguém vê, eu quero gritar.
Dizer que estou sofrendo algo dentro de mim. Às vezes porque presenciou uma briga dos pais. Pais que estão nos escutando, nos acompanhando, reflitam. Todo casal discute, mas é necessário, é importante tomar cuidado nessas discussões na frente dos filhos. Eles percebem, eles também estão mergulhados nesse clima que se torna tóxico. Então, esse nível relacional é de suma importância para ajudar a formar essa personalidade, ajudar a formar os padrões que essa pessoa na fase adulta, ela vai realmente estar se comportando daquela forma, porque são as crenças centrais, como a gente já havia comentado em outro vídeo. Tudo aquilo que ele ouve, tudo aquilo que ele percebe, tudo aquilo que ele vivencia, que ele sente, ali mais tarde vai se tornar um padrão de comportamento. Você concorda, Reginaldo, que os casais que brigam muito na frente dos filhos vai ser influenciável na tendência, nos padrões de comportamento? Com certeza sim, Franceli, porque os pais os filhos, né, tem de haver nos pais, não é? Você que está aí nos acompanhando e é pai, sabe que eles se espelham muito, né, na gente. Eu sou pai, né, e meu filho já confessou. Eu me espelho muito no Senhor. E assim, dependendo da situação em que você se encontra, você vai influenciar no comportamento dele. Isso aí é fato. Isso. A terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem, a abordagem que eu me identifico e trabalho com ela na psicologia clínica, essa abordagem ela vem dizer o seguinte, ela vem trazer informações e esclarecimento científico que em uma determinada situação, seja um conflito na família, um conflito com o professor na escola, ou com os colegas lá na escola, onde tiver pessoas reunidas, ali houve um desentendimento que, se não houver um diálogo mais tranquilo, respeitável, pode gerar algo pernicioso, prejudicial para aquelas pessoas. E acontece que a TCC ela vem dizer o seguinte, ao ver algo, ao vivenciar algo, não é o fato em si, mas é a forma como a pessoa interpreta aquela situação. Daí a importância do adolescente, de todos nós, pararmos e pensar. Esses pensamentos que estão vindo, até que ponto são verdadeiros? Até que ponto isso é verdade, é real e real? Como é que eu estou vendo isso? As emoções, a raiva, a tristeza, o medo, o isolamento já é o comportamento. É evitação, fuga, a pessoa não quer mais vivenciar aquele momento. E isso nós vamos trazer agora algumas partes do filme A Adolescência, onde é perceptível, e já foi feito análise, vocês já viram vários vídeos no YouTube, onde especialistas no assunto falam. Nós vamos tecer apenas alguns comentários, trazendo como exemplo. Mas antes do filme, outra coisa importante, Reginaldo, é aquilo que o adolescente escuta. Uma mãe diz assim, ou um professor, às vezes naquele momento ali que não está tão vigilante, diz assim, você é burro, você não é capaz, você não vai conseguir. Então aquilo ali, a pessoa internaliza como verdade e a terapia cognitiva vem dizer, como eu posso melhorar isso? Qual a estratégia para que possa se melhorar? Essa reação emocional e comportamental pode ser diferente se trouxer algumas estratégias. Entre elas, a psicoeducação, a informação clara, o esclarecimento ali para o jovem, o que são emoções, como ele identificar, qual a diferença entre emoção, pensamento, e o comportamento dele, o que ele faz, o que influencia as pessoas ao seu redor. Você já viu alguns pais, ouviu falar, ou de professores, que comentam sobre esse comportamento do adolescente por ser reativo? Sim, com certeza. Toda ação, a gente sabe que tem uma reação. E assim, a gente acompanha muitos relatos, né, na mídia, né, pessoalmente, sobre essas questões do jovem. Eles são muito sensíveis com relação ao meio que a gente está vivendo hoje em dia. E isso influencia ele naquele começo, né, naquele começo da fase da vida dele, até a fase adulta. Não é isso? Isso mesmo. Tudo são ciclos. Você internauta que está acompanhando, talvez você esteja na fase da adolescência, mas talvez você já passou da fase da adolescência. Mas a adolescência não saiu de você.
Muitas vezes, quando nós paramos para uma análise do que pensamos, do nosso comportamento, da nossa forma de agir diante de situações, nós percebemos que muitas das vezes nós agimos ou reagimos como se fosse um adolescente. A impulsividade de falar mais alto. Por isso, as estratégias não só para adolescente, mas numa psicologia clínica, onde se faz o pró-diagnóstico, diagnóstico, monitoramento, onde se faz aquela parte da anamnese. O que vem de intervenção, de estratégia de intervenção? A psicoeducação, que a pessoa precisa, não se vai dar uma aula de psicologia, da abordagem TCC, mas se faz necessário que a pessoa tenha conhecimento, de um modo geral, das suas emoções, para que ele aprenda a identificar. Outro ponto importante é a questão do treino das habilidades emocionais e também as técnicas de relaxamento. Então, se eu estou muito ansioso, a ansiedade está num nível mais elevado, existem as técnicas. A técnica acalme-se, de ranger. Também existe outras técnicas, respiração diafragmática e mais profundamente, mindfulness e outras tantas. Então, quando estamos muito agitados, nós precisamos acalmar a nossa mente. E a respiração é de suma importância, eu saber respirar correto, conectar-se com a pessoa mesma, no aqui e agora. Então, se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, no próximo nós vamos dar continuidade, vamos trazer algumas dicas e também fazer uma análise comparativa do que estamos conversando com algumas partes do filme Adolescência, não é isso? É isso aí. Esse foi mais um Papo Legal.itz.